E a gente segue falando da chuva no estado do Rio de Janeiro e em outras regiões do país. Atenção, porque pode chover forte novamente em Petrópolis hoje à tarde. O número atualizado de mortes em Petrópolis por conta da chuva já chega a 34, segundo a Defesa Civil. Nós vamos conversar agora com a meteorologista da Climatempo, a Desirê Brant. Desirê, seja muito bem-vinda aqui ao Novo Dia, é um prazer falar contigo ao vivo. Eu gostaria que você trouxesse primeiro um panorama aí para o estado do Rio de Janeiro e regiões mais afetadas por essas instabilidades hoje. Bom dia, Evandro. Bom dia, Luciana, Elisa, todos que nos acompanham. Bom, temos uma frente fria muito bem posicionada na altura do sudeste do Brasil. Foi por causa da chegada deste sistema, combinado com a presença de um ar bem abafado, que tivemos a formação dessas nuvens com um desenvolvimento vertical muito forte. E foi de forma muito pontual, devido até à topografia da região. Então, acabou se formando uma linha de instabilidade, né, o que chamamos de linha de estabilidade, nada mais é do que um conjunto de nuvens carregadas em cima da região de Petrópolis, provocando um grande acumulado de chuva em poucas horas. O problema maior foi o acumulado de chuva. Para vocês terem ideia, o acumulado histórico para o mês de fevereiro em Petrópolis não chega a 200 milímetros, tá? O que normalmente acontece. E já choveu mais de 560 milímetros ao longo desses dias agora do mês de fevereiro. O problema é que, além de já estar chovendo ao longo do mês de fevereiro, nós tivemos em 4 horas 260 milímetros de chuva. Então, foi muita água em pouco tempo, em uma região onde o solo já estava bem encharcado, já tinha bastante água, e aí, em pouco tempo, essa chuvarada de uma vez só acabou provocando, infelizmente, tantos estragos na região de Petrópolis. E ainda fica o alerta até o final desta semana, aliás, ao longo do fim de semana também, porque além dessa frente fria, no decorrer dos próximos dias, teremos a formação de uma área de baixa pressão na altura da costa do sudeste do Brasil. O sistema vai manter as condições de chuva e chuva na forma de temporal. Então, já choveu muito, a região já está muito vulnerável e ainda tem chuva forte prevista para o decorrer desses próximos dias, não só na região serrana do Rio de Janeiro, mas também em Zona da Mata, em Minas Gerais. Estas áreas entre Minas e Rio de Janeiro ainda serão muito afetadas pelas chuvas que estão previstas ainda para o decorrer desta semana, por causa dessa frente fria que já está posicionada na altura da costa do sudeste, e posteriormente teremos a formação dessa intensa área de baixa pressão na altura da costa do sudeste do Brasil, especialmente de sexta para sábado, quando o sistema vai ficar bem configurado e reforçando os temporais na região. Então, infelizmente, ainda não consigo trazer boas notícias em relação às condições de tempo para o estado do Rio de Janeiro, Evandro. Desirê, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Antes de fazer a minha pergunta, queria já atualizar agora. O Corpo de Bombeiros acabou de atualizar o número de mortos em Petrópolis, subiu para 35 o número de mortos. 34 o número de mortos. Gostaria de te dizer, te perguntar sobre a previsão dos próximos momentos agora. A gente tem a previsão de chuva, mas um volume semelhante, parecido com o volume de chuvas que a gente teve agora? Olha, agora para as próximas horas, dificilmente a gente vai ter um grande acumulado como aconteceu ontem, a partir das 3 da tarde, que começou a chover muito nessa região, acumulando aí em menos de 4 horas 260 milímetros. Isso dificilmente acontece novamente. Só que a região está muito encharcada, tem muita água, então qualquer chuva que cai agora só vem para atrapalhar. A expectativa é de uma chuva, claro, menos intensa se a gente comparar com o que aconteceu ontem, mas que pode ainda manter os problemas, atrapalhar os trabalhos dos bombeiros, ou seja, ainda é uma situação muito delicada para essa região, Luciana. Desirê, você mencionava os volumes de chuva, né? Então, comparando com a média histórica, enfim, para mostrar o quanto foi um volume acima do esperado. Isso tem a ver com alguma questão de problema de questão ambiental?
ou estamos sob efeito de algum fenômeno mais prolongado, por exemplo, o fenômeno Laninha, que de alguma forma impacta em várias regiões de formas diferentes, ou com chuva demais para algumas, ou com seca e estiagem para outras. Temos algo desse tipo também provocando esses estragos que nós acompanhamos em diferentes estágios, de formas também opostas no país? Sim, temos vários fatores, né, que a gente pode falar a respeito, né? Um deles você mesmo mencionou, é o Laninha. O Laninha realmente, ele, enquanto provoca seca no Rio Grande do Sul, essa semana, inclusive, a gente vai ter aí temperatura passando de 40 graus no Rio Grande do Sul, com tempo seco. A chuva fica muito concentrada aqui entre o Sudeste e o Centro-Oeste. Quando a gente tem Laninha, a gente tem uma qualidade da chuva que é perigosa para esse tipo de situação, porque o Laninha, embora ele não provoque temporais de final de tarde e depois o tempo abre, a gente tem uma condição de chuva mais persistente. Foi o que aconteceu nas últimas semanas. Ao longo do verão, a gente viu muito acontecer. Semanas inteiras de tempo instável, chuvoso, até com temperatura mais baixa, porque o sol pouco aparece. E esse tipo de chuva persistente é o que deixa o solo encharcado, nível de rios e córregos elevado. Então, fica uma situação em alerta, né? Por conta desses grandes acumulados de chuva que vem acontecendo ao longo dos dias. E aí, por causa de uma chuva mais forte, encontrando essa situação mais delicada, mais vulnerável, acaba acontecendo esses desastres, né? Porque estamos no verão, então é normal que a gente tenha esses temporais, especialmente a partir do período da tarde, na forma de pancadas, uma chuva mais forte. Só que esse tipo de chuva está acontecendo em áreas onde a gente tem observado aí ao longo do verão uma frequência de chuva persistente, né? Algumas semanas de tempo mais fechado. E aí, com o tempo mais fechado e chuvoso, não dá tempo do solo secar. E isso costuma acontecer quando a gente tem, sim, um verão influenciado pelo fenômeno Laninha. Então, e além disso, né, ontem a gente teve a chegada da frente fria, a formação dessas nuvens carregadas, e essa frente fria posicionada na altura do Sudeste, ela acaba canalizando a umidade proveniente da Amazônia, e a gente tem também a contribuição da umidade do oceano. Então, tudo isso convergindo ali para a região do Rio de Janeiro e, enfim, juntando vários fatores que acabou resultando nesse tipo de chuva muito volumosa que caiu em uma área onde o solo já estava encharcado por conta da chuva das últimas semanas, eu diria da chuva ao longo agora do verão. Desirê, eu falei hoje mais cedo aqui, lembrei que essa região de Petrópolis é a mesma região serrana, a mesma área que viveu há 11 anos a maior tragédia ambiental da história do Brasil aqui, com relação às chuvas, que deixou mais de 900 mortos, mais de 100 pessoas desaparecidas até hoje. Depois dessa tragédia de 2011, é por isso que eu conto, nós instalamos aqui na cidade do Rio de Janeiro, principalmente, um sistema de sirenes. Então, toda vez que a gente tem um alerta de chuva muito grande, as sirenes tocam para que as pessoas já se desloquem para locais determinados, específicos, para que fiquem em segurança e evite o número de mortes. A minha pergunta era possível prever uma quantidade de chuva como essa em pouco tempo, em pouco espaço de tempo, para que os gestores públicos fizessem alguma coisa? Olha, previsão de chuva forte realmente tinha. O que não esperávamos era essa quantidade de chuva, 260 milímetros em 4 horas. Foi algo muito pontual, né? Embora tenha sido um grande estrago, aconteceu em Petrópolis. Essa nuvem carregada que provocou esse grande acumulado de chuva foi algo muito pontual. E esse tipo de chuva muito pontual, ela realmente é mais difícil de prever. De qualquer forma, havia sim a expectativa de chuva forte. E sabendo que a região já está encharcada por conta da chuva das últimas semanas, é algo para ficar em alerta, né? Quando tem a expectativa da chegada de uma frente fria, combinando aí com o tempo abafado, uma região que já está com o nível de rios e córregos elevado, o solo encharcado, então é algo para ficar atento. Não tem como, Luciana, agora no verão, com
essa condição de chuva muito frequente, qualquer sinal, qualquer previsão de uma chuva mais forte é algo para ficar em alerta, principalmente numa região tão vulnerável como a região serrana do Rio de Janeiro. E Desirê, ao longo deste verão, há a possibilidade de chuva assim também em outras regiões do país. O que você destacaria sobre locais que precisam se preparar para uma chuva forte nesse período que a gente está vivendo agora? Aliás, eu destaco para esta semana, viu, Evandro? Essa semana, por causa dessa frente fria e, como eu já falei, teremos a formação dessa área de baixa pressão na altura da costa do Sudeste. E isso vai provocar bastante chuva ainda entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Fica o alerta também para a região metropolitana de Belo Horizonte, que tem previsão aí para grandes acumulados de chuva com alto potencial para a formação de alagamentos, enchentes, até queda de barreiras em algumas localidades, tá? Ainda tem muita água para cair ao longo desta semana. Tem essa frente fria canalizando a umidade e tem também a previsão da formação dessa área de baixa pressão. E a área de baixa pressão costuma favorecer a formação de nuvens muito carregadas. Então, novamente, pode sim acontecer episódios de chuva volumosa em pouco tempo. E já temos o solo bem encharcado em grande parte da região sudeste, principalmente entre Rio de Janeiro e Minas. Então, nestas áreas onde o solo já está encharcado e tem nível de rios e córregos elevado, tem ainda esse potencial para a formação de nuvens carregadas. Não dá para dizer exatamente, porque quando a gente fala de área de baixa pressão, a gente tem uma área grande onde pode acontecer esse tipo de situação, ou seja, chover muito em poucas horas. Então, fica o alerta para o estado do Rio de Janeiro e para o estado de Minas Gerais, incluindo a capital mineira, e existe sim o risco para um episódio de chuva forte com grandes acumulados em poucas horas, porque até o final da semana teremos a formação dessa área de baixa pressão na altura da costa do Sudeste. Isso vai reforçar, sim, as condições para fortes temporais, infelizmente. Desirê Brant, que é meteorologista da Climatempo, muito obrigado por conversar conosco, por trazer esses alertas também, porque o importante é que as autoridades ouçam isso e, principalmente, ajudem essa população ou possam fazer com que essa população se prepare por meio de seus serviços assistenciais ou retirando essas famílias de locais onde a possibilidade de destruição é maior e levando essas famílias para locais mais seguros. Enfim, a previsão meteorológica ela é muito importante para isso. Obrigado. Eu quem agradeço. Um bom dia a todos.